Bom, continuando a respeito da nossa demonstração das nossas ferramentas de eletricista, tá? Nós paramos no estilete. O próximo contemplado é o nível prumo, tá? Este tipo de nível prumo, quando é de boa qualidade, no caso aqui o meu é Starrett, quando ele é de boa qualidade, ele auxilia sobremaneira quando você vai fazer uma instalação, principalmente quando tange quanto ao alinhamento, tá? Alinhamento das caixas, tá? Alinhamento dos quadros elétricos, isso tudo faz necessário você utilizar um nível prumo, e principalmente se ele for de boa qualidade. Por quê? Porque você vai encontrar alguns níveis prumo que não são com este tipo de material, ou seja, esse aqui é em alumínio, tá? E se vocês tiverem a facilidade de enxergar daí, ele tem uma boa qualidade. Por quê? Porque ele ainda tem um ímã atrás, que se você for colocar num painel que seja imantado, ou seja, que seja de ferro, você consegue colocá-lo em pé ou até na horizontal, para poder pegar e estar fazendo com que você não precise mexer ou você fique com as duas mãos livres, tá? Esse tipo de nível, ele é tão bom, mas tão bom, que ele trabalha tanto na horizontal quanto na vertical e até em 45 graus, tá? Se você colocar em 45 graus, você vai ver que você consegue pegar e trabalhar com ele também, tá? Visto isso, o que acontece? Nós entramos numa ferramenta, ou seja, a partir da trena, nós entramos numa ferramenta que é quase que exclusivamente para desenvolvimento de projeto. Ou seja, você vai fazer uma instalação, você precisa forçosamente da trena, do nível prumo, tá? E do próximo capítulo que nós vamos falar, que é exatamente a respeito do escalímetro, tá? Muitas pessoas não conhecem o escalímetro. O escalímetro é tão somente uma ferramenta utilizada quando você precisa, por exemplo, você identificar a escala que está o projeto que você está trabalhando, no qual você está trabalhando, tá? Quando você precisa traçar alguma coisa e você não vai pegar e estar medindo tudo com a trena, porque a trena até 10 metros ela vai, o meu escalímetro não, mas em compensação ele tem escalas de 1 para 100, eu tenho escala de 1 para 25, eu tenho escala de 1 para 50, tenho escala de 1 para 125 e tenho escala de... Esse eu já falei? Já, 1 para 100 já falei. De 1 para 75 e escala de 1 para 20, fazendo com que você tenha várias medidas, ou seja, você possa trabalhar com projetos em determinados tamanhos que vão te facilitar a absorção das informações, principalmente em termos de comprimento. Comprimento, você vai precisar muito trabalhar com escalímetro, tá? E quando você conhece escalas, tá? No caso aí já envolve regra de 3 por causa da matemática. Quando você conhece um pouco de regra de 3, você vai ter facilidade para trabalhar com escalímetro. Mas isso aí já não vem ao nosso caso, isso aí deixa para o pessoal da matemática. Bom, continuando, como nós entramos na parte de ferramentas que são necessárias para desenvolvimento de projeto, nós temos aqui um esquadro profissional. Por que um esquadro profissional? Porque se você precisar ter alguma coisa alinhado, no caso com 90 graus ou até
com 45 graus também, você pode utilizar esse esquadro profissional, desde que ele seja de boa qualidade e com esse material. No caso aqui, o meu é com uma liga e a escala dele é em aço inox, ou seja, ele não vai perecer e vai te dar uma boa qualidade desde que você trabalhe ele com precisão, tá? Bom, dentro daquelas ferramentas que são necessárias para você fazer uma instalação, você vai encontrar a lâmina de serra, que é uma das ferramentas principais. Por quê? Porque a lâmina de serra, não obstante o fato de você estar trabalhando com ela sem o arco, tá? A lâmina de serra é primordial. Por quê? Porque vai ter determinados lugares que você vai precisar cortar e o teu arco de serra com a lâmina não vai te permitir isso. Agora, a lâmina de serra, ela vai em determinados lugares que o arco não consegue alcançar, sendo que a lâmina sozinha eu acho mais útil do que a lâmina com o arco de serra. Por isso que eu não estou com arco de serra aqui agora, tá? E continuando, nós estamos falando a respeito de ferramentas de eletricista e no caso do eletricista que vai fazer a instalação de um projeto. Um equipamento primordial, vocês já escutaram falar, inclusive nós já falamos a respeito dele, é exatamente o nosso multímetro. Por quê? Porque o nosso multímetro vai nos permitir trabalhar com resistência ohmica, com tensão elétrica e com corrente elétrica. Ou seja, por isso ele é chamado de multímetro, porque ele mede essas grandezas, tá? Tanto resistência ohmica, quanto corrente elétrica e tensão elétrica também. De vez por outra você pode utilizar ele também para medir aterramento, ele tem uma escala que permite isso em megomes, tá? Mas nós não vamos nos aprofundar a respeito disso. Até porque o nosso multímetro já teve nas nossas aulas um capítulo versando exatamente a respeito da utilização dele, tá? E ele é extremamente útil tanto para você identificar problemas, como para você também fazer o desenvolvimento de um projeto, tá? Bom, continuando, depois do multímetro, nós temos a luva que faz parte do EPI, ou seja, no caso eu utilizo sempre luva pigmentada. Por quê? Porque a luva pigmentada ela te dá uma boa flexibilidade e além de isolar, porque esses pigmentos de borracha mantêm você isolado das partes elétricas de qualquer instalação que você tiver. Aí umas pessoas já perguntaram para mim, mas e se a luva estiver molhada? Se ela estiver molhada eu não vou trabalhar com eletricidade, né? Isso aí é óbvio, tá? Então a luva pigmentada, ela é muito utilizada por eletricista, tá? E outra coisa, quando você estiver trabalhando com parte elétrica que você não saiba se está havendo, se você tem dúvida se está energizado ou não e se é em área molhada, então você vai ter uma luva específica de borracha que é para utilização somente do eletricista, tá? Mas essa luva é tão somente para o eletricista mesmo, tá? Não é no caso para instalador. Bom, visto a luva, nós temos aqui mais alguma coisa de fundamental importância, que é a nossa fita isolante. A fita isolante, ela serve para que você, quando você está trabalhando, serve tanto para você fazer a amarração para passagem de cabos, como para a isolação de uma emenda de cabo, fazendo com que você tenha segurança na emenda que você fizer, tá? Não permitindo a condução de corrente entre um
e outro condutor, tá? Ela é isolante, ela isola e não permite que você tenha problema de curto-circuito dentro da tubulação, tá? Lembrando que qualquer emenda não pode ser feita dentro da tubulação, tem que ser sempre numa caixa específica, no caso caixa de passagem, tá? De elétrica. Então você sabe que em qualquer projeto você não pode fazer emenda dentro de tubulação, nem de conduíte, nem de eletroduto, de forma nenhuma, tá? Para fazer algum tipo de emenda, somente dentro de caixa de passagem ou caixa de instalação, tá? Bom, a nossa fita isolante já foi e eu vou falar a respeito de uma ferramenta que tem sido primordial para mim. Muitas pessoas não vão saber o que é isso, tá? Mas eu posso afirmar para você que é extremamente útil. Vamos falar assim, mas é um pedaço de madeira com 2 parafusos. É exatamente, um pedaço de madeira com 2 parafusos. Só que esses parafusos, tá, eles são colocados de tal forma que quando eu utilizo isso aqui, ele trabalha como um compasso para eu poder fazer a instalação em gesso, tá, ou drywall de luminárias com um determinado tamanho. E eu tenho furações que me permitem aumentar ou diminuir o diâmetro dessas luminárias, fazendo com que eu trabalhe até luminária de 24 watts, tá? Para você fazer a colocação de luminária no gesso, é melhor do que você ficar cortando com a lâmina de serra sem muita precisão, tá? Antigamente cortava-se somente com a lâmina de serra. Hoje em dia nós podemos utilizar isso aqui e utilizá-lo como compasso, e vai permitir que você tenha um corte bastante certo, né? No caso, esse aqui vai te dar um corte com a determinado diâmetro que você quiser e com precisão, que é o que nós procuramos sempre fazer quando estamos fazendo a instalação. Isso são as ferramentas que nós usualmente utilizamos quando vamos fazer uma instalação elétrica, tá? E obviamente que você não vai, quando você vai fazer a sua instalação ou o seu serviço de eletricidade, você não vai carregar essas ferramentas na mão. Quando você não carrega elas na mão, você tem que ter alguma coisa, algum lugar para carregá-las. No bolso é inconcebível, tá? Fora de cogitação. É extremamente proibido a um eletricista de gabarito carregar a ferramenta dentro do bolso. Então, para você carregar a sua ferramenta, nós temos uma mala específica para você acondicionar suas ferramentas com segurança. Ou seja, você vai conseguir carregar suas ferramentas aqui dentro e pode saber que todas essas ferramentas que eu estou apresentando aqui cabem dentro desta bolsa, com a vantagem que você pode pegar e carregá-las comodamente, fazendo com que você tenha uma facilidade maior para poder carregar as suas ferramentas de serviço, tá? E visto isso, o nosso próximo capítulo vai versar a respeito das nossas ferramentas que são peculiares do eletricista, ou seja, a furadeira que você sempre vai precisar ter à mão, furadeira, serra-copos, tá? Que quando você precisa fazer uma furação, qualquer coisa assim, a serra-copo vai lhe ajudar sobremaneira, e o martelo rompedor, que é aquela furadeira que tem a função de martelete, evitando que você utilize marreta, ponteiro, né? Porque no martelo rompedor você já vem para acoplar nele
uma talhadeira ou um ponteiro, fazendo com que você pare de utilizar a marreta com ponteiro de talhadeira, que antigamente eu dava muita pancada na mão por causa daquilo, tá? Hoje em dia nós utilizamos o martelo rompedor, que é a ferramenta adequada para nós fazermos isso, tá? Mas então na próxima aula nós vamos falar exatamente a respeito dessas ferramentas, que são o restante das ferramentas de instalação que nós precisamos. Muito obrigado e boa tarde.